que agora eu consegui. Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui de novo mais um domingão à tarde, no horário do futebol. Vamos competir com futebol. Para quem não gosta, não está interessado, não está afim de falar de futebol, vem falar comigo sobre casamento, nosso assunto predileto. Eu convidei alguns colegas aí, espero que eles apareçam ao longo da nossa transmissão para me ajudar a falar desse assunto que é um assunto bem importante, principalmente para meus colegas fotógrafos, porque eu vejo acontecendo com alguma frequência, então achei bacana falar sobre isso. E o que me motivou a puxar esse assunto hoje, no caso, foi um post que eu vi numa rede social, num grupo, né, de uma rede social, e aí me instigou a querer puxar esse assunto com vocês, porque eu vejo essa questão, essa dúvida com alguma frequência. E primeiramente, assim, não tô aqui para julgar a noiva, logicamente que eu não vou expor, mas eu só tô pegando o caso dela específico para falar sobre, né? Porque desde muito pequena eu sempre aprendi que a gente pode aprender com o erro dos outros, né? Então aqui, quando eu levanto essa questão, não é para apontá-la, não é para criticá-la, e sim só para pegar o caso dela, para exemplificar para alguns casos que a gente vê com alguma frequência acontecendo e evitar que a gente repita os mesmos erros, né? Erre a mesma coisa. Então, vai nos ajudar, tá? Então, de maneira nenhuma eu tô aqui criticando, eu não sei, não conheço as pessoas envolvidas, eu só li o caso, não sei os profissionais envolvidos, não é nenhuma alfinetada, nada disso, gente, pelo amor de Deus. É só mesmo pra gente exemplificar e aprender e debater sobre, tá? Eu vou mandar, antes de começar a falar, eu vou mandar aqui o link pro pessoal que eu convidei, para chamar eles, dar um tempinho para eles chegarem, que eu custei a conseguir conectar. Hoje eu não vou transmitir pelo Instagram, porque eu estou usando a mesma câmera que eu usaria para o Instagram, porque a outra câmera está muito ruim a qualidade, então eu achei melhor fazer numa rede social só. E também o Instagram não grava, então eu achei mais proveitoso deixar aqui pelo Facebook, que a qualidade da câmera tá melhor do que a que eu fiz na outra live, na última live. Então deixa eu mandar lá pro pessoal. Mandar aqui. Chamar as noivinhas. Quem já tá aí pode mandar o link também para convidar. Vamos lá, gente. Mandei aqui. Então, qual é o caso, né? A noiva colocou assim no tal grupo, que o fotógrafo que ela contratou esqueceu, e tá entre aspas, de filmar o making off dela. E ela ficou muito chateada, né, com todas as razões, e que o teaser ia ficar muito ruim. Aí ela explica por que ela ficou chateada, porque segundo ela pesquisou por meses, pegou referência, pegou indicação desse profissional. Aí ela explica aqui que pagou por foto e vídeo, que ela fez tudo certinho e que agora descobre que não vai ter o material que ela contratou, que ela estava muito chateada e que agora já foi, não volta mais. Aí, primeiro ponto do que foi um post com muitos comentários, as pessoas comentaram bastante, muitos profissionais elucidando também as dúvidas, e foi dito assim, algumas questões que foram levantadas, que eu vi acontecer e que eu vejo que realmente acontece essas dúvidas recorrentes com as noivas. Qual era
afinal, o que ela contratou? O que é foto, o que é vídeo? Porque ela não entendeu bem como é que o fotógrafo esqueceu de filmar, como é que ela contratou isso, como é que era esse serviço. Então as pessoas têm muita dúvida a respeito de foto e vídeo, confundem muito e acham que você contrata uma coisa e vai vir tudo. É isso que eu quero elucidar. Primeiro ponto é isso, né? Você, como cliente, tem que entender minimamente o serviço que você está contratando. O mínimo. Então não precisa ser especialista para contratar o serviço, não é isso. Mas você tem que entender minimamente do que você está contratando. Antes de você contratar, tirar todas as dúvidas necessárias, se inteirar como será prestado esse serviço, como será ele executado. E aí sim você vai ter um know-how mínimo até para comparar com outros profissionais, com outros tipos de serviços. E aí você escolher o melhor entre eles. Então, teve até uma colega que comentou lá no post dessa noiva dizendo assim, que entende as explicações do que estavam dando, explicando o que era foto, o que era vídeo, mas que a culpa não era da noiva, que ela não entende essa diferenciação de o que é foto, o que é vídeo, e ao que parece esse profissional vendeu a essa noiva que ele faria tudo e ela aceitou. Então o problema não é da noiva. Não, realmente, nesse caso específico, eu não estou dizendo que essa noiva está errada, porque não ficou claro aqui, quando ela fala que o fotógrafo esqueceu de filmar, a gente entende uma coisa, só que depois ela fala que pagou por foto e vídeo. Então não ficou claro nessa postagem específica se esse caso, ela que confundiu, que ela pagou só por foto e confundiu que teria os dois e chamou dos dois, ou se o cara prometeu realmente. Isso é um outro assunto. Mas o que eu me levantei para dizer sobre isso, sobre esse comentário, foi justamente isso. A noiva não tem culpa. Tudo bem, ela não tem culpa. Mas a gente, como cliente, enquanto cliente, a gente precisa entender minimamente sim. Então, assim, falar, ele é leigo, ele não entende nada. Não. Você tem que conhecer minimamente, você tem que entender minimamente do que você está contratando. Se é um serviço inovador, completamente novo, diferenciado, se intere, se informe. Senta com o profissional, pede para ele descrever o que está incluso ali naquele serviço. O que você está comprando. Compare com outros fornecedores, para você poder depois ter a bagagem de comparar se aquele serviço foi bem ou não executado. Se você é completamente leigo, você não vai ter como comparar, né? Você não vai ter como mensurar se esse serviço está bem prestado, está bem feito ou não, tá? Então você, sim, como cliente, tem que saber minimamente conhecer, né, sobre esse serviço. Aí até pontuei aqui que outro profissional disse assim, que 90% das pessoas confundem e chama cine para fotógrafo, faz essa confusão toda e é complicado. Mas por que essa grande confusão, né? Porque realmente tem muito profissional vendendo tudo num balaio só. E aí faz uma outra discussão que um fotógrafo estava, né? Ao explicar, ele falava isso. Você contratou uma coisa só. Aí o outro questionou, mas qual o problema de uma equipe só prestar os dois serviços? Aí é o ponto. São dois serviços. Pode ser uma única equipe, um único prestador de serviço, um único CNPJ, né? Mas são dois serviços distintos. Isso que o cliente tem que entender. Uma coisa é foto, a outra coisa é vídeo. O profissional que está fotografando, ele só vai fotografar. Não tem como ele dar uma paradinha, muda a chavinha lá, agora faz vídeo, muda a chavinha, agora faz foto, porque ao que parece, no post original, era isso que deu a entender, que ela contratou um cara que chegou para ela, falou assim, não, beleza, eu filmo também, eu dou umas paradinhas lá durante o teu making off, e dou uma filmadinha e te entrego o teaser. Foi o que deu para entender sobre isso. Então, não, clientes, não dá para fazer isso. Ou você é fotógrafo, ou você é videomaker. Os dois não vai funcionar. Você pode ter a tua empresa, você pode contratar uma empresa,
fulaninho de tal estúdio. Fulaninho vai lá para fotografar e o fulaninho vai trazer o Joãozinho para filmar junto com ele. Aí vai estar lá o fulaninho foto estúdio com o Joãozinho do lado fazendo os dois serviços separadamente. Vai te entregar tudo junto, né? Mas são dois materiais distintos. O mesmo profissional não consegue fazer os dois e, ao que parece, foi isso que deu problema lá. Em algum momento, não se sabe se por atraso, aí a gente tem várias deduções do que pode dar errado, mas por algum motivo esse profissional não conseguiu cumprir o que ele tinha acordado com ela, com a noiva, e no final ela ficou sem o vídeo. Ela só teve as fotos, porque o que a gente também subentende, que ela contratou mesmo foi as fotos, que o vídeo foi só tipo um brindezinho, e se desse deu, se não desse não deu. E não deu, ele não conseguiu e não entregou. Então ele priorizou as fotos, é o que dá a entender. Então é esse o grande problema desse tipo de quebra-galho, né? Aí o segundo ponto que eu levantei sobre esse caso. Contrato, gente. Contrato sempre, para tudo e qualquer coisa. Eu sempre bato nessa tecla, tem que ter contrato. Ah, Daniela, mas eu tinha contrato, sim, eu fiz o contrato. Então, nesse contrato tem que especificar tudo e qualquer coisa que você negocie por fora. Porque eu vendo cerimonial, mas por algum cliente ou outro eu posso fazer alguma concessão ou outra, algum acordo ou outro. Isso tem que estar em contrato. Tudo que eu falar, que eu combinar de boca com o meu cliente, se ficar só de boca, se você, cliente, aceitar que fique só de boca, você vai ter problema. Seja no frete. Ai, Dani, eu contratei a entrega do buquê, minha noivinha que vai aparecer aí vai lembrar disso. Eu contratei o meu buquê e a fornecedora disse que vai me entregar. Só que chegou na hora, não estava no contrato. E aí agora eu tenho que pagar o frete, porque o fornecedor mudou, o frete mudou, sei lá o que aconteceu. E agora ela tem que pagar o frete. Por quê? Porque não estava em contrato. Não estava em contrato que o frete seria grátis, ou o frete já estava incluído no valor que ela já tinha pago. Ou seja, vai ter que pagar mais. Então, tudo que você acorda com o fornecedor de boca tem que entrar. Ah, Daniela, mas isso eu acordei depois, foi numa reunião depois. Eu fiz o contrato com ele depois de uma outra reunião de alinhamento, uma reunião de definição. Ele falou que ia me dar tal coisa. Ah, falou? Escreve. Ou e-mail, ou um aditivo de contrato, ou no WhatsApp. Se ficar só de boca, cliente, você vai ter problema. Então, para evitar mais esse problema, tudo tem que ser documentado, tá? Ou seja em contrato, seja um aditivo, seja um e-mail, porque vale como prova. O WhatsApp também vale, mas tem que estar registrado, porque se ficar só de boca, ah, mas eu confio muito em fulano. Ah, eu também, já confio muito em muitos fulanos e chega na hora do vamos ver, porque a gente tem que lembrar de uma coisa, nem sempre a execução do serviço é feita por quem negocia conosco. Eu, Dani Gomes, é que presto o serviço final para os meus clientes. Alguns casos raríssimos ou outros, mas que o cliente sempre tem ciência, eu faço segunda equipe, mas é muito raro. Então, eu sempre priorizo estar nos meus eventos, né? Eu é que executo, eu que sou a cerimonialista de frente no dia. Mas existem outros serviços que não, você contrata, você negocia, você define tudo com o fornecedor e chega no dia, ele contrata uma equipe, ele subloca, né? Terceiriza o serviço ou tem uma equipe para realizar. Então, muitas vezes, isso é coisa que ficou acordado de boca com esse fornecedor, se não foi passado para esse prestador do dia, já era. Aí eu chego lá, cerimonialista no dia, e cobro tal coisa. Fulano, você não botou isso aqui. Ah, mas isso aqui não tá no contrato. Fulano não me passou, o chefe, não passou para ele. E aí é uma burocracia, uma dor de cabeça, às vezes, para resolver. Quando se resolve, né? Se for só falta de comunicação. E se for uma índole mesmo do fornecedor, de falar que ia fazer, chega na hora não faz, não estava no contrato, não tem como cobrar, entendeu? Então, assim, cuidado. Minha segunda dica de problemas evitáveis é: tudo que for acordado tem que estar documentado.
Aí, como esse problema em si trata de fotos, né? Eu separei aqui um outro comentário nesse mesmo post que foi feito para levantar outras questões. Que a noiva falou assim, uma outra noiva comentou que entendia muito bem a frustração dessa noiva porque ela contratou com um fotógrafo do casamento dela e ficou decepcionada porque ela recebeu fotos cortadas e não tinha foto com fulano, com Beltrano, não tinha foto dela assim, não tinha foto dela assado, não tinha foto de decoração, nem do noivo sozinho e tarará. E ela fala uma série de reclamações de coisas que ela não recebeu em termos de fotografia. E nem para arrumar o meu véu para foto ficou tudo embolado. E ainda tem mais, que se for citar eu vou escrever um livro. Acho que ela chorou muito e ficou muito decepcionada. Aí ela continua aqui o relato dela e outra pessoa comenta que muitas dessas questões que ela estava especificando é dever da cerimonialista e não do fotógrafo. Aí, o que eu tenho para pontuar sobre isso? Primeiro ponto, sobre essa questão de foto. O estilo do profissional. Noiva, você tem que ter em mente que cada profissional tem um estilo de fotografia. E aí, voltando lá ao primeiro item, cabe a você conhecer que estilo é esse. Como é que é esse tipo de fotografia, não é só, é só um fotógrafo, mas tá, cada fotógrafo tem seu estilo de fotografia. Eu não vou falar os tipos porque eu não sou técnica, mas o que a gente pode entender como leiga, e eu um pouquinho menos leiga porque eu trabalho com isso e passo para meus clientes, é que existe o fotojornalismo, existe a foto mais protocolar, mais posada, mais clássica, enfim. Mas dentro disso, existe o trivial que todo fotógrafo faz. Só que esse trivial que todo fotógrafo faz tem a personalidade de cada fotógrafo. Tem fotógrafo que você vai ver uma luz, muito mais luz, outros fotógrafos gostam de uma coisa mais escura, o estilo de edição e tarará. Enfim, você tem que conhecer qual é o estilo de foto que você está contratando. E isso é muito importante, contratando, porque muitas vezes você noiva vai lá nas suas inspirações, lá na sua pastinha do Pinterest, tem zilhões de fotos de um estilo de fotografia X, que geralmente é cara, não é uma fotografia barata, principalmente esse estilo de Pinterest, né? De blogs famosos. São fotógrafos badalados, caríssimos. Você se inspira, se você namora e respira aquele estilo de fotografia, mas você compra, seu poder aquisitivo está para outro lado. Você não consegue um profissional no mesmo patamar daquele que você namorou, vai pagar infinitamente mais barato. Não tô só questionando de preço aqui. A Adriana tá falando mal de preço. Não é isso. Mas, efetivamente, esses fotógrafos mais famosos, mais badalados, têm um estilo de fotografia mais artístico, são mais livres. Porque eles cobram mais caro, uma equipe gigantesca, não é ele sozinho. E, óbvio, ele tem muito mais liberdade para criar, ele tem uma equipe enorme que consegue acomodar e bancar o básico e o trivial do casamento e ele fica livre para criar e fazer o que ele quiser, tá? Então, uma equipe, sim, faz diferença nesse sentido. E óbvio que ele vai postar as melhores fotos, né, gente? Num evento, num casamento, por exemplo, o fotógrafo produz aí 800, mil e poucas fotos, ou muito mais, ou 1000 e poucas fotos que ele entrega, né? Produz 5, 6 mil fotos, 1000 cliques. Então, ele vai depurar, vai, né, lapidar isso. E ele tendo uma equipe, a outra equipe fica responsável por outras partes, da parte técnica, da parte protocolar, e ele fica livre para fazer as fotos mais artísticas. Ele, o cabeça, né? Então, isso tem essa diferença. Quando você contrata um profissional com um orçamento mais enxuto, ele vai ter que enxugar também o custo dele. Ele não pode contratar uma equipe de 5, 6 pessoas, porque o orçamento dele é mais enxuto. Então, ele vai trabalhar ali dentro do mais básico, do mais trivial, para sanar as questões básicas e não faltar nada, né? Claro, não. Daniela, você está querendo dizer que esse tipo de profissional não vai fazer fotos artísticas? Não é isso. Mas ele vai ter uma limitação, sim,
de poder criar em cima do que ele tem que fazer, porque no casamento, gente, é muito corrido. Nossas 5 horas de cronograma que a gente precisa montar, todas as demandas que são necessárias executar dentro dessas 5 horas, fica muito corrido. Então, não vou dizer que se o cara, um único cara para fazer tudo, ele não vai ter tanta liberdade para criar quando o outro cara que tem uma equipe maior, ele consegue delegar, tá? Então, a primeira coisa é o estilo de fotografia. Você tem que ter ciência do que você está contratando e não ter ilusão, porque a minha queixa com relação a isso não é o estilo de profissional. Cada um vai trabalhar do jeito que tem, mas é você, noiva, jogar suas expectativas de Pinterest no outro cara que não tem esse estilo. Isso é que é o mais importante. Então, é você saber o que você está contratando e saber o que você vai receber dentro daquilo que você está contratando. Conhecer isso, tá? A outra coisa é essa lista de preferências. Justamente por isso que eu expliquei cada estilo, não só estilo de fotografia, mas estilo de trabalho. Você vai entrar lá na página do cara, no site do cara, você vai ver o estilo, você conhece o estilo e a preferência de forma de trabalhar daquele profissional que você está namorando. Então, você vai ver se ele tem fotos mais posadas, se ele tem fotos só artísticas, se ele tem fotos clássicas, se ele tem fotos mais modernas, enfim. E no conversar com ele, numa entrevista, numa reunião, enfim, você vai entendendo mais a fundo qual é o estilo de trabalho dele. Se ele te pede uma lista de fotografia, ou se ele passa para você as poses que ele gosta de fazer, enfim. Nessa conversa que você vai trocar com ele, o que você pode ou não receber. E aí que você vai entender se aquelas fotos lá da tua pastinha do Pinterest, você vai receber. Porque aí tem isso. Você cria uma expectativa de receber X e X e X fotos, X e X e X poses específicas e não passa isso pro seu fotógrafo achando que todo fotógrafo faz sempre do mesmo jeito. E não é assim. Então, quando você tem uma foto específica, poses específicas, converse com o seu fotógrafo e solicite a ele. Se você conhece no estilo de profissional, que já é um estilo de foto que ele faz, eu vou exemplo de pose, aquelas fotos com todas as madrinhas, segura véu, segura buquê, faz assim, faz assim. Você vê lá na página do cara que ele já tem uma série de fotos nesse estilo, a probabilidade dele fazer com você também, sem que você peça, é maior. E ao passo que um outro cara que você entra na página não vê nenhuma foto nesse estilo, se você não pedir, provavelmente ele não vai fazer, porque não é o estilo de fotografia dele. Então, isso é muito importante, conhecer mais a fundo a forma de trabalhar do fotógrafo que você contratou, da equipe que você contratou, para que não se perca a expectativa versus realidade daquele profissional. Então, você tem que conhecer e conversar, o diálogo, converse com ele. E se você é uma noiva, a maioria das noivas que eu atendo é mais livre com relação a isso. Tipo assim, deixa o fotógrafo criar, deixa a mercê do fotógrafo e escolher como ele vai querer. Mas quando a noiva, eu sinto que a noiva tem essas predileções, tem essas coisas específicas, aí eu peço a ela e converso sempre com o fotógrafo e ele sempre acorda que sim, lista quais são as poses, quais são as fotos que você se inspirou. Se ela é muito específica, eu peço para ela printar a foto e mandar qual a foto que ela quer que reproduza. Se ela fala assim, não é exatamente igual, é só uma inspiração. Aí ela manda a série de inspirações para o fotógrafo se inspirar e fazendo baseado naquilo, enfim. Então é importante que a noiva transmita isso para que o fotógrafo, conhecendo o estilo, o gosto dela, consiga atender ao máximo a expectativa dela, tá? O outro ponto que eu vou falar é sobre cortes. Não sou, mais uma vez, especialista, mas o mínimo que eu entendo é que algumas fotos são necessárias que se façam cortes. Tem uma questão lá de ângulo, tem uma questão lá de técnica que eu não esqueci até o nome que eu sabia. Mas, enfim, é necessário fazer alguns cortes para que fique um enquadramento correto, porque senão fica um enquadramento errado, enfim. Há fotos que há essa necessidade de fazer, de repente num ambiente que tem fundo que interfere, agora está uma moda com mesa 3D, fica convidado no fundo da mesa,
aí fica convidado ao lado, enfim. Então, há fotos que há necessidade de fazer corte. Então, quando você fala assim, eu tô falando isso porque a noiva criticou, porque cortou meu pé, cortou o pé do meu noivo, não sei o quê. Então, há essa necessidade. Eu não sei se foram todas as fotos cortadas, tá? Pode ser que a frustração dela seja nesse sentido, para ela não receber uma foto de corpo inteiro. Eu entendo, a noiva quer vestido, quer ver o pé, né? Mas eu acredito que não tenha sido todas as fotos. Se foi, pode ser um erro, mas se não foi o caso, há fotos que sim tem essa necessidade de fazer esses cortes. Aí, mais importante, mais uma vez, é ver, conhecer o trabalho, conhecer o portfólio do fotógrafo que você está contratando, da equipe que você está contratando, tá? Eu tô falando fotógrafo, mas a mesma coisa vale para vídeo. E eu vou voltar nessa questão dessa diferenciação de foto e vídeo que eu falei lá no início. E aí, a última parte com relação a essa questão de fotos é sobre as fotos protocolares. E sim, concordando com a colega lá que falou, foto protocolar é responsabilidade da cerimonialista, não é responsabilidade do fotógrafo, tá? Se você, noiva, não tem uma cerimonialista, ou se você, noiva, não vai fazer, não conversou isso com a sua cerimonialista, ou ela não puxou essa parte com você, e no dia ficar faltando foto com vó, com tio-avô, com tataravô, com primo de terceiro grau que você ama e que é criado como seu irmão, o fotógrafo não tem essa obrigação de saber, tá? Ele fotografa, a maioria hoje, posso chutar, arriscar, falar 99% dos profissionais da área trabalham com fotojornalismo. O que é isso, Daniele? É foto do que está acontecendo no momento. É pegar, ambientar o ambiente acontecendo e ele está registrando. Mesmo na hora das fotos protocolares, que são as fotos que a gente chama da mesa do bolo ou fotos do álbum, num lugar específico, às vezes não na mesa do bolo, mas em algum lugar escolhido especialmente para essas fotos posadas. Se a pessoa tá lá posando, ele registrou. Ele não, pro fotógrafo não interessa se aquela pessoa é avó, trisavó ou só um tio e o pai e mãe, tá? Não é obrigação do fotógrafo. Ele pode ficar preocupado em saber se foi todo mundo? Pode, mas não é obrigação dele. É obrigação, sim, do cerimonial controlar essas pessoas e agilizar. O mais importante é isso. Não só controlar se toda aquela lista que ela conversou com a noiva está sendo cumprida e sendo tiradas as fotos, mas como agilizar. Quanto mais pessoas ali, mais embolado fica e o fotógrafo, se deixar, ele se perde no meio daquele monte de gente, se tirou ou não foto. Então é obrigação, sim, da cerimonialista auxiliar o fotógrafo nessa parte, agilizar para que flua mais rapidamente o cronograma e não se perca, porque se não ficar, essa parte do protocolar das fotos, se não ficar bem organizado, ferra com o cronograma todo. Não só ajudar o fotógrafo, mas também às vezes dá uma cutucão lá no fotógrafo que quer ficar 2 horas na sessão de fotos ali com os noivos, também não dá, né? Tem que se conversar previamente, o cerimonialista ali com o fotógrafo para saber quanto tempo ele precisa, dependendo do número de pessoas que estejam listadas ali para essas fotos. Mas esse controle é da cerimonialista. Então, se a noiva relata que não tirou foto com A, B, C, D, E, F, foi um erro aí da assessora dela, caso ela tivesse. Se ela não teve, não é culpa desse fotógrafo. Isso eu posso afirmar, mesmo sem saber quem era a equipe, tá? Com relação ao véu, sim, também é nossa obrigação, embora tenha um momento específico, tá? Acontece muito mães, madrinhas e tias saírem lá do não sei aonde, se meter no meio do coisa para às vezes desembolar um véu ou o vestido no momento impróprio. E aí vai vazar na foto, vai vazar no vídeo, no momento indelicado que eu tô vendo, que eu vou sair no enquadramento. Então eu fico ali sempre ligadinha com a equipe, sabendo a hora que eu posso intervir, que eu posso entrar sem afetar o registro oficial, que é o foto e vídeo contratado, tá? E eu vou falar para vocês, tem um momento que é importante, que é o momento que o fotógrafo vai para trás do altar, né? Do
vamos supor, da igreja, vai pra frente da porta principal para tirar os noivos de costas. Depois desse momento, não há necessidade de ficar ajeitando o tempo inteiro, porque senão fica a cerimonialista o tempo inteiro no altar. Cada mexida que a noiva dá, o véu trisca, eu vou ali ajeitar, eu vou ficar interferindo o tempo todo na cerimônia. Então isso também não é legal. Claro, não vou deixar o véu embolado a cerimônia inteira. Não vou. Mas há um momento correto que eu posso intervir para não atrapalhar. Então isso é importante. Às vezes acontece muito dessas reclamações. A cerimônia já deixou embolado. Deixei embolado naqueles 5 segundos ou 1 minuto que o fotógrafo não me deixou entrar no quadro. Mas no minuto seguinte eu fui lá e ajeitei. Né? Ou então eu tirei a mãe, peraí, segurei, tirei a tia, peraí, segurei para ela não entrar no quadro. Então isso também acontece, tá? Outra dica, gente, eu acho que eu matei, falei tudo de foto, então só relembrando a grande diferença. Fotografia é o registro estático. O profissional de fotografia, ele só vai fazer o registro fotográfico. Se você deseja também um vídeo sobre, você tem que contratar um outro profissional. Pode ser da mesma equipe, o mesmo, como eu falei, o mesmo CNPJ. Estou falando que tem que ser uma outra equipe de outro profissional, mas não pode ser a mesma pessoa. Enquanto está fotografando, a mesma pessoa pode estar filmando. Não tem como. Não acho que ele vai quebrar um galinho, que ele vai fazer rapidinho. É só um pouquinho, né? Esses que a gente coloca aí, né? Atribuir favor aos outros e não vai funcionar. E aí vai acontecer, infelizmente, o que pode, não vou dizer o que é, mas pode ter acontecido com essa noiva aí que me motivou a fazer esse tema, tá? Esse estudo de caso. Bom, a última dica aqui, que foi um outro post, que é desses problemas evitáveis. Assim, problemas evitáveis tem inúmeros e vários. Então, eu peguei que foi abordado essa semana para levantar. Então, eu vou até fazer essa série, problemas evitáveis, #1, né, da primeira parte, porque outros é um tema amplo. Outras dicas vão aparecer, tá? Então, a outra dica seria assim, ó, para você evitar problema com seu fornecedor. Atendimento, gente, é sempre em horário comercial. Ah, Dani, mas o meu fornecedor, ele fala comigo de madrugada. Tudo bem, beleza. Se ele estiver online e ele quiser, eu às vezes faço isso. Já fiz isso. Eu tô online, eu vi que a noiva estava online, me fez uma questão, passei horas de madrugada acordada conversando com a noiva. Mas é uma coisa pontual, não é uma obrigação. Tenho visto muita reclamação de colega, não é uma nem duas, são várias, de vários profissionais diferentes, que a noiva manda de madrugada e chega de manhã, ela já tá chateada que você não respondeu. Gente, não é possível, cada um tem a sua demanda de trabalho, tá? E tem um horário comercial que você possa responder. Não é, e nem é por isso que esteja naquele horário comercial que você vai estar disponível, tá? Vamos supor, você mandou 10 horas da noite uma mensagem para o seu fornecedor. 8 horas da manhã do dia seguinte, ele não te respondeu ainda. Tá atrasado? Não, porque você não sabe qual é a programação que ele tinha ali dentro da agenda dele, por ele não te responder imediatamente às 8 horas da manhã. De repente ele só vai estar disponível, ele está numa visita técnica, ele está numa externa, enfim, ele está num algum trabalho que ele não possa te falar com você naquele momento, mas às 5 horas da tarde ele consegue te responder, né? E assim, a gente tem que lembrar uma coisa importante: casamento, evento, 15 anos também, óbvio, mas evento não é emergência. A gente não trabalha com fator de emergência, não somos médicos, não somos pediatras, nada disso. Às vezes as pessoas confundem pela nossa proximidade, nosso trato com o cliente, acha que é tudo, porque eu entendo, a gente entende que tem essa carga emocional, né? Casamento, 15 anos, tem essa carga emocional, então às vezes uma coisinha vira, você fica naquela aflição, mas gente, calma. É complicado que tem muito fornecedor também pilantra, que some, mas a gente tem que analisar, tem que dar o tempo para ver se aconteceu de fato alguma coisa ou se foi só um desespero seu. Então, eu tenho visto muito isso com o cliente. Às vezes,
arruma essa questão aí desnecessária com o fornecedor, um desgaste por conta de exigir coisas que não tá dentro do exigível, digamos assim, e às vezes cria uma rusga, um mal-estar com o teu fornecedor que não é necessário. Então tenha calma, atendimento sempre em horário comercial, faça a pergunta ou o questionamento, ou a demanda que você precisa do seu fornecedor e tenha a paciência de esperar o tempo necessário, tá? Tem fornecedor que é mais rígido, que não é como eu, que só responde dentro daquele horário. Se você não esperar, você vai ficar sem resposta naquele horário e acabou. Eu não, por exemplo, tô dizendo que tá certo e que tá errado, cada um é de uma forma, mas aí você não pode se embasar aqui, porque eu te respondo às vezes, não é sempre, tá? Porque eu respondo às vezes um cliente, sei lá, 10 horas da noite, que é fora do horário comercial, que eu tenho que cliente, não, a Dani me respondeu, o fulano tem que me responder também. Não, não é assim. Não é que eu esteja errado e ele esteja certo e nem vice-versa, mas cada um trabalha de um jeito. Mas para evitar problemas, atendimento é sempre em horário comercial. Se você respeitar o cliente, respeitar esse horário comercial, você não vai ter problema. E mais, você tem mais bagagem para questionar e para reclamar depois, futuramente. Caso você, exemplo, não tenha realmente uma resposta no tempo hábil, você vai reclamar, olha, poxa, te mandei a mensagem, já tem 72 horas e até agora você não me respondeu. Aí sim, já começa a passar do período, digamos, mínimo tolerável, né? 72 horas sem nenhuma resposta é complicado. Às vezes você não pode não responder aquela demanda, mas você dá algum retorno pro teu cliente. Fala, olha, eu vi tua mensagem, te respondo assim, nananã, assim que puder, dá uma satisfação pro cliente. Deixar o cliente totalmente no limbo também não é bacana. Mas, repetindo, madrugada não é bacana. Se você não tem uma proximidade com o seu fornecedor, se você, enfim, você acaba criando aí um mal-estar entre você e teu fornecedor sem necessidade. Então, para evitar esse problema, horário comercial sempre certo, infalível, não tem problema. Tá bom? Então, online aí, Renatinha, Laís, Brigoline, olá, Briga, tudo bem? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez, elucidado as dúvidas. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda com relação a essa questão aí de fotografia, de contrato, enfim, do que a gente conversou aqui, me manda mensagem, me manda inbox, enfim, a gente conversa legal. Se tiver alguma dúvida ou alguma pauta para uma próxima live, manda também e a gente vai fortalecendo aí nosso bate-papo, nossas visitas dominguescas. Tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima.